Boa noite, então, pessoas queridas. Estamos aqui hoje para que a gente possa encerrar o estudo, né, do nosso livro. Estou com ele aqui em mãos, aqui, ó, contextualizando Kardec. Estava corrigindo alguns erros aqui nele. E hoje nós vamos fechar o estudo do capítulo 24, né? Pensamento e energia. Então, hoje nós temos muito o que pensar para que a gente possa entender como que foi estruturado esse texto do capítulo 24. Na semana que vem, nós vamos fazer o nosso bate-papo com o autor, né, com Elias Moraes, para que a gente possa fechar as considerações finais a respeito da proposta da obra e também fazemos os nossos questionamentos, né, as nossas indagações a respeito de assuntos que a gente pode ter ficado ainda, né, com algumas dúvidas. Então, vamos preparando as nossas questões, porque na semana que vem será o nosso bate-papo com o Elias, para a gente fechar o nosso ano de estudo do livro Contextualizando Kardec, né? Aí, então, para a gente começar hoje, quem gostaria de fazer um momento de mentalização positiva aí para que a gente possa começar bem? Vai, Zéza. Vamos então, neste momento, primeiro agradecer pela oportunidade desse estudo, por estarmos encerrando o estudo hoje, que na realidade foi um despertar para muitas pessoas, principalmente para mim. Agradecer a oportunidade de termos feito parte desse grupo e que nós possamos, a partir desse momento, estarmos abertos para as questões que virão, que possamos assimilar bem essas questões, que possamos analisar, para que na próxima segunda a gente possa, quem sabe, tirar as nossas dúvidas. Agradecemos a espiritualidade amiga por estar sempre conosco, aos nossos anjos guardiões, e que nós possamos, no dia de hoje, nesse estudo, tirar o melhor proveito possível. Meninas, o capítulo é um capítulo grande, né? E, assim, onde o Elias, eu falei, estava pensando aqui, gente, tanto, ó, o Alfonso chegando aqui, deixa eu colocar o Alfonso. É, esse capítulo, ele trouxe, assim, um recorte, né, de muitos textos, de muitos livros, de muitos autores, para a gente tentar estruturar, né, no nosso entendimento, hoje, contextualizando para hoje, o que seria pensamento e energia, né? Então, assim, até eu fiquei pensando, né? Pensamento e energia, pensamento é energia, que é isso, né? Fiquei, assim, tentando entender essa questão, né? Que energia, que tipo de energia, quando a gente fala em energia, né? Que tipo de energia, como é que seria isso? Pensamento, o que que é isso, né? Nós vamos sair, né, hoje aqui dessa discussão. Ó, seja bem-vindo, Alfonso. E nós vamos sair hoje dessa discussão aqui, né, entendendo o que que seria isso, né? Ou então chegando à conclusão, olha, nós não temos ainda como entender. Então, como que vai ser, né, o nosso caminhar por esse texto que ele traz para nós hoje? E eu já vou começar colocando o texto e trazendo para nós algumas questões para a gente poder já ir pensando. E aí, gente, como eu disse, né, nós estamos encerrando hoje, é o último capítulo. E aí ficou esse tema, né, que é um tema complexo, que até então na doutrina espírita a gente tem assim, algumas explicações, que eu sempre gostei muito daquele Pensamento e Vida do Emmanuel, que eu acho que ele é um livro que trouxe alguns conceitos e algumas visões interessantes a respeito dessa questão, mas que a gente tem que entender que tudo que está escrito, né, nessa composição literária espírita também passa pelo tempo, né? Passa pelo momento que foi escrito, e é o que nós vamos perceber aqui hoje, né?
Eu queria saber se tem alguém que pode ler para nós. Quem está em Eu começo, condições? tá bom? Tá bom, Eu começa começo, para nós, por favor. depois pode alguém continuar, tá? Eu vou ler Pode. umas duas, três páginas. Estou falando se alguém quiser para ler também. Se não quiser, eu continuo, mas eu posso. Vamos lá. Capítulo 24, pensamento. É só essa parte que você colocou? Não, pode ir lendo, eu vou baixando, eu vou colocando Tá, abaixo. tá. É porque eu estou lendo no meu livro, tá? Porque eu não enxergo no Ah, celular. tá. Daí, não, mas daí você coloca aqui que eu vejo. Um pouco antes de o termo telepatia ser inventado, em 1882, por Friedrich Myers, não sei se é assim que fala, Kardec já havia dedicado pelo menos dois breves tópicos da sua obra doutrinária ao que ele chamou de transmissão oculta de pensamento. A palavra telepatia vem do grego tele, e que significa longe, a distância, e se soma a patos, de sofrimento, ou pateia, de afeição, e se refere ao ato de sentir ou perceber algo sobre outra pessoa, transmitir ou captar dela um pensamento ou uma ideia, mesmo estando à distância, Aí, né? Arlene, para aí, por favor, que agora eu quero fazer uma pergunta. Primeira pergunta para a gente começar a falar sobre, né? Vocês já tiveram exatamente isso que ele está descrevendo aqui, no significado dessa questão da telepatia? Perceber, sentir algo sobre, né, sobre outra pessoa, transmitir ou captar dela um pensamento, uma ideia, mesmo estando à distância? Quem já teve isso assim, nítido, claro, e pôde constatar isso? Alguém já passou por alguma experiência? Fala, Nadia. Eu sempre passo. O Ah, meu filho do meio, ele tem uma conexão muito forte comigo. Às vezes ele está lá pensando em me ligar e eu já estou ligando para ele. E tem uma série de muitas vezes a gente e é telepatia, né? Pô, às vezes você está pensando uma coisa e ele está pensando a mesma coisa, assim. Eu acho muito. Não, com os outros os filhos não acontece, não, mas com meu filho do meio a gente tem uma conexão muito forte de pensamento. que interessante. Às vezes até é o mesmo assunto. E ele nem mora comigo, né? Mas mesmo quando morava, era adivinhar até o que ele está querendo comer, sabe? É muito estranho isso. Estranho Mas eu não, acho Nadir. Estranho? é, é. Ele não pode falar, né? É uma conexão muito grande que eu tenho com ele. Não sei, ele é muito chegado a mim também, né? E às vezes eu estou pensando em ligar para ele, ele liga, ou eu estou pensando alguma coisa, ele, mesma coisa. Então, será que Um para pouco fazer essa forte. transmissão de pensamento, é preciso que a gente esteja, sim, que tenha essa afinidade com a outra pessoa? Como é que será isso? Parece assim que quanto mais afinidade de, de sentimentos, de emoções, de gosto e tal, é isso que vai facilitar essa transmissão de pensamento? Será isso? O que vocês Mas acham? aí eu tenho uma outra coisa também. Hum. Eu não conhecia, eu tinha recebido uma parente da minha nora em casa, e aí eu subi para pegar alguma coisa. E de repente eu cheguei lá embaixo e chamei o nome de alguém, como se eu estivesse falando de um tal José. Ela não entendeu nada, eu também não entendi nada. E aí só depois foi que ela falou para minha nora, conversando, que esse José que eu cheguei falando, né? Não sei de onde veio esse nome, assim foi eu conversando com ela, de repente saiu José. Por quê? E esse José, pelo que eu sei, é um filho, provavelmente ela estava pensando nessa pessoa, e eu cheguei falando, porque essa pessoa é uma pessoa desaparecida,
que eles acham que morreu, é parente, acho que é tio dela ou irmão dela, eu não sei. Não me aprofundei não, porque não me interessou, né? Não, não é ninguém que eu conheça, nem nada. E aí ela falou que esse José era o que ela, eu acho que ela estava pensando nisso na hora, entendeu? Que é um familiar dela que tinha desaparecido há muitos anos. E eu desci falando, né? Não, José. E eu achei muito louco isso, muito estranho, Interessante né? experiência, Devia hein, ter uma Nádia? telepatia, porque eu não conheço, né? Eu nem me interessei porque é família lá da minha nora, né? Não, Hum. e ela estava, acho que ela estava pensando nele, estavam falando nele, porque ele tinha desaparecido há muitos anos e a família deu como morto, porque ele nunca apareceu mais, né? Pois eu não entrei muito em conversa, não. E ela também é espírita, mas eu não tenho muita afinidade, assim, não conheço muito bem. Então, Você quer gente, é uma parecer minha questão nora. interessante, né, para a gente ir pensando se a afinidade, isso tem a ver, será, com transmitir ou não uma ideia, um pensamento? Como é que é isso, né? Assim, o que que realmente interfere? O que que ajuda? Como é que é isso, né? Porque o que que é o pensamento é que é outra questão. Bom, vamos lá, Arlene, pode continuar lendo, por favor. O parágrafo todo, né? O É, assunto era objeto do senso comum que atribuía sentido aos inúmeros fatos corriqueiros em que as pessoas se viam percebendo os pensamentos uma das outras à distância, e também fazia parte do universo místico, como o da sabedoria esotérica, que encontrava eco em alguns ambientes mais cultos da época. Mas havia outros motivos que devem ter influenciado Kardec a abordar esse tema. Primeiro, porque a evocação era um ato de comunicação através do pensamento. Era mediante o pensamento que as pessoas evocavam os espíritos, visando colocar-se em, em contato com eles. Além disso, os espíritos afirmavam ser esta a maneira pela qual eles se comunicavam, tanto com os encarnados quanto entre si. Por último, havia entre as pessoas que estudavam o magnetismo de Mesmer, o que não reconheciam, os que não reconheciam a autenticidade das comunicações mediúnicas e que consideravam o médium como uma espécie de espelho a refletir todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Eles atribuíam as mensagens de alguma forma de influência de pensamento que se verificava entre os presentes e os médiuns, pretendendo negar com isso a realidade dos espíritos. Arlene, para um pouquinho. Por que que o Elias fala assim que quando as experiências, né, que Mesmer realizava, quando eles estudavam o magnetismo, aquelas experiências que Mesmer fazia e tal, eles afirmavam que isso aí negava as comunicações mediúnicas, porque o médium, ele, na verdade, não era o espírito que estava falando através dele. Ele é que fazia a leitura da mente das pessoas que estavam ali na reunião, através dessa questão desse espelho, né? Até Kardec estuda isso lá nos médiuns, dessa questão da reflexão dos pensamentos ali, né? Então, é como se o médium ele fosse percebendo os pensamentos das pessoas e ele falava aquilo através dele mesmo, da mente dele mesmo. Não era uma outra mente através da mente dele falando. Então, por que será que isso é, surgiu, né? Pegou tanto a época, né? Por que que isso, negar a realidade dos espíritos era mais interessante, será? Não é interessante isso? É verdade, isso aí é interessante porque o Kardec ele coloca isso como uma questão que acaba influenciando, digamos assim, negativamente a questão da existência do espírito, né? Uhum.
É, é interessante, né? Tanto que ele faz essa classificação lá no início no livro dos médiuns, né? Preocupado com isso, para poder explicar que, na verdade, havia sim um espírito ali, né? Então, tem todo um trabalho de pegar todas essas pessoas que levantavam as mais diferentes hipóteses, né? Inclusive, Leon Denis, no livro que a gente está estudando, No Invisível, lá no nosso grupo mediúnico, né, ele faz muito isso. Ele fala muito de como as pessoas falavam que o processo não era mediúnico porque tinha uma outra mente através da mente do médium, era tudo da cabeça do próprio médium, né? Então, isso era muito, muito interessante. E é muito complexo também, né? A gente, Eu penso que pode coexistir tudo isso, né? Até que ponto é um e até que ponto é outro. é, Não sei, eu estou falando o seguinte, né? Porque você pode perceber o pensamento do outro de alguma forma, até que você não tenha consciência da sua percepção, ou tenha, né? Porque depende de como você externaliza isso, elabora, e você pode realmente se comunicar, o espírito se comunicar, mas ainda assim tem você, com toda a sua bagagem não, que você não consegue ser como é que eu vou falar? A comunicação, como Elias mesmo explica no processo mediúnico, a explicação, ela não é 100% do espírito, né? Do outro. Tem uhum, vários espíritos aí no meio dessa comunicação, né? Tem é. encarnado e desencarnado. O Alfonso quer falar, por favor. Kardec coloca no Livro dos Médiuns, né, que muito da comunicação tem a parte anímica e tem a parte espiritual. E espíritos existem, como eu acabou de falar, né, encarnados e desencarnados. E temos que levar em conta também que cada ser humano é uma síntese de várias encarnações, né? Ele não perde, ele pode até esquecer da vivência que ele teve nas encarnações anteriores, mas as suas características de personalidade ele não perde totalmente. Então, essa mistura de personalidade vai se ampliando a cada encarnação e vai se pode pode eventualmente uma ou outra emergir numa comunicação. Eu eu tenho um mago do começo do século passado, eu não sei exatamente quando ele nasceu, mas ele morreu em 50 e pouco, 57, se não me falha a memória. E ele era Franz Bardon, isso. Ele tinha uma capacidade de telepatia, de leitura de pensamento extraordinária. Ele tem vários trabalhos na época a respeito das apresentações que ele fazia, né? Era muito no sentido de espetáculo, né? Mas várias pessoas confirmavam que aquilo não eram truques. E ele foi preso pelos nazistas no começo da Primeira Guerra, que ele morava na Áustria, né? O centro cultural do começo do século era Viena, né? Então ele morava em Viena, onde ele fazia as apresentações dele e foi preso pelos nazistas. Sobreviveu aos campos de concentração e quando voltou para a Tchecoslováquia, de onde ele era natural, e no final da vida foi preso pelos comunistas, pelos vermelhos. E aí ele acabou nas prisões. E esse motivo das prisões, tanto pelos nazistas quanto pelo exército russo, foi que ele mantinha muitas correspondências com várias pessoas no mundo, somente Inglaterra, França, e dessas correspondências que saíram os livros que contam a vida dele. E, e o que se comenta é justamente isso, a capacidade que ele tinha de interpretar pensamentos dos outros de uma plateia. Ele falava, comentava alguma coisa e daí apontava quem é que estava pensando aquilo. O indivíduo Muito se interessante, né? declarava. Então, é um estudo, na época, foi bastante estudado, depois essas coisas acabam caindo no esquecimento, né? A ciência entrou naquela linha que até hoje vale, né? Que até hoje ainda mantém, que
o espírito e Deus não são princípios da ciência. Então, o que vier de espiritual não é princípio da ciência. Então, não se estuda sobre isso. Isso está mudando agora, né? Nos últimos, somente finalzinho do século passado, começo desse século, do século XXI, que está se procurando verificar quanto da espiritualidade influencia no pensamento científico, né? Isso é uma coisa que está muito, muito recente e a gente ainda não mudou esse paradigma. Eu acredito que vai mudar, né? Já tem muito espiritualismo se dizendo ciência, né? E a ciência hoje está começando a trabalhar com essa parte, mas ainda falta pouco, falta tempo. É Agora, quanto interessante. à transmissão de pensamento, isso tem, certo? Qualquer um pode lembrar de uma situação que tenha vivido isso. Agora, se isso é uma capacidade dominável, aí eu citei esse caso do Franz Bardon, mas nós temos muitos poucos casos assim na literatura. O Chico era um, né? O Chico ele conseguia perceber a presença da pessoa metros, centenas de metros afastado dele. O Zé Arigó também tinha essa capacidade de perceber a presença das pessoas e prever fatos que a pessoa fez ou estava por fazer. Ele não previa um futuro distante, mas coisas próximas ele dava o, o seu pitaco. De repente até influenciava a pessoa a fazer isso, né? Isso a gente não tem Aí, esse você está estudo. mexendo uma coisa que está me chamando a atenção aqui, que eu estou pensando aqui, Alfonso. Seria uma capacidade mediúnica? Seria só coisa do médium? Não, deixa eu só falar uma coisa aqui. Você estava falando isso aí eu estava Uhum. pensando. Essa questão do Chico, né, do Zé Arigó e de tantos outros aí, não seria mais mediunidade? Ou seria uma capacidade dele mesmo de transmissão, de percepção de pensamentos? Como é que seria isso, né? Não é assim muito sutil uma coisa e outra? Certeza. O que é anímico e o que é mediúnico tem um, como é que é, uma linha tênue e Uhum, não firme, né, do que é um e é outro. Então, acho que o Chico que comentam é que ele tinha um perispírito expansível. Então, pelo perispírito, ele conseguia captar muita coisa. Mas isso é o que falam dele, né? Ele nunca, uhum, nunca se manifestou nesse sentido. uhum. Mas Vamos continuar lendo eu então, concordo contigo. Arlene? Tem muito. Aí a parapsicologia coloca muito como do indivíduo. Uhum, exatamente. Ela trabalha com essas hipóteses, né? De que é do próprio indivíduo, tanto que ela vai tentar desmascarar, né? O Aonde que que eu vou se ler diz. agora? É aqui, nos experimentos. Depois dessa pergunta aí, já vai Nos direto. experimentos. Tá. É, Nos experimentos realizados com base na mediunidade, Kardec já havia observado que o espírito sente e adivinha o pensamento daqueles com quem ele com que com daqueles que com ele se sintonizam, e que a simples presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Eu não entendi isso aqui, mas eu vou continuar depois a gente, como em uma espécie de comunicação inconsciente que acontece entre os espíritos com base no pensamento. Portanto, essa ligação não se restringe à comunicação que se atribui a esse termo, a comunicação no sentido que se atribui a este termo. Os espíritos são atraídos um para os outros pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o homem como assim para o bem como para o mal. O pensamento estabelece uma espécie de ligação entre dois ou mais espíritos que tenham entre si elementos que os identifiquem, como, por exemplo, um interesse comum,
uma relação de amor, de ódio ou de culpa. Pensamentos e sentimentos lhes proporcionariam estabelecer uma conexão que independe da distância e de outros obstáculos materiais eventualmente existentes. Arlene, para aí um pouquinho, porque É agora para nós ler vamos. mais? Não, para aí um pouquinho, que isso aqui ele tá, na verdade, o Elias está trazendo a explicação que Kardec deu, né? Lá no livro, olha aqui, ó, o livro, no livro dos Espíritos, nas questões 513. E aí, eu quero perguntar para vocês aqui agora, Dos quando espíritos, né? isso aqui, Questão que tá, 513. porque aqui, ó, esse Essa é a comentário. explicação do livro dos espíritos. Aqui tem uma- um outro comentário ali que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, essa explicação aqui, anterior, está mais nessa questão do livro dos Espíritos, e aí eu queria perguntar, porque ele está falando aqui, ó, isso é conforme Kardec entendeu, né? Que essa ligação não se restringe à comunicação no sentido que se lhe atribui a esse termo. Os espíritos são atraídos uns aos outros pela identidade de pensamentos e sentimentos. Isso aqui vale até para relacionamento, assim, porque vocês lembram daquele filme, como é que é o nome? Daquele filme que fez um sucesso danado, né? Que a gente atrai tudo conforme a gente pensa. Como é que é o nome daquele filme? Daquele... Esse filme fez um alvoroço aí, e, inclusive ele trouxe É o opinião. segredo, não, né? Isso é o segredo. Isso. Então, Segredo, né? É isso mesmo, né? é Eu o acho que é o segredo. segredo, exatamente. Então, ele fez assim né? Nossa, causou um alvoroço. Nossa, então nós vamos atrair, porque conforme a gente pensa. E ele trouxe a opinião de alguns estudiosos. Quando veio aquele filme, O Segredo, ele fez um sucesso tremendo, né? Porque nós atraímos, né? Nós atraímos para nós pessoas, experiências, situações, conforme nós pensamos, nós, né? Buscamos mentalmente aquilo. Isso ficou muito marcado, né? E aí eu estava pensando, nossos relacionamentos também são assim? O que vocês pensam? Como é que é isso, né? Assim, a gente atrai mesmo, porque ele está falando aqui, né? A gente atrai espíritos que trazem elementos com quem a gente se identifica pelo interesse comum, uma relação de amor, de ódio, de culpa, né? Então, ele fala: pensamentos e sentimentos lhes proporcionariam estabelecer uma conexão que independe da distância ou de outros obstáculos materiais eventualmente existentes. Como é que vocês entendem isso? Vou Hum? passar uma outra informação que eu li há pouco tempo. Hum. A ciência, a microbiologia, né, descobriu que as células elas têm um esqueleto. Eles chamam de microtúbulos, que formam o esqueleto da célula, e elas são muito mais rígidas nas células do cérebro, né, nos neurônios. E uma coisa que eles identificaram, que a microtúbula alfa e beta, né, que são as duas moléculas que formam os microtúbulos, quando elas se unem, elas liberam um elétron. Então, os microtúbulos, ou seja, esses esqueletos das células, eles têm uma nuvem de elétron livre que ficam passeando pela célula. E essa nuvem de elétron, ela promove um campo magnético. O movimento do elétron, né? O movimento elétrico promove um campo magnético. E conseguiram medir esse campo magnético. E tem pessoas que esse campo magnético ele se expande além do cérebro dessa pessoa. Não fica só interno à pessoa. Esse campo magnético ele circunda o indivíduo. Então, se está levando em conta que esse campo magnético é que faz essa ligação entre duas pessoas que estão próximas. Não fica Isso aí está contra essa confirmando questão aí da o que o grande André Luiz distância. trouxe? Então, Comprova, comprova. André Luiz, acho que é Caminhos da Mediunidade, né, que ele fala disso, se não me engano. Então, isso já nós foi vamos ver aqui. descoberto na ciência e perceberam que quando a pessoa é colocada sob anestesia, esses elétrons são absorvidos. Então, o estado anestésico, esses elétrons, o campo magnético deixa de existir. Então, sinal que os elétrons
são absorvidos por algum produto que é colocado que provoca anestesia, né? E a pessoa perde o sentido. Então, a conclusão que está se chegando, isso ainda não tem definitivo, né? É que é esse movimento eletrônico que promove o estado de alerta do indivíduo. Eles agora estão estudando a questão do sono. No sono também ocorre isso. Ainda não tem trabalho escrito a respeito. Mas a questão dos microtúbulos, isso aí já tem trabalhos científicos escritos nesse sentido. Olha aí, ó. Muito Olha que interessante. interessante, né? Olha que A a gente ciência ainda vê. vai aos A gente poucos vai descobrindo algumas aos coisas. poucos, né? E aí, olha, só para a gente fechar esse pedacinho aqui, ele vai trazendo, né? O Elias está trazendo ainda aqui as explicações que Kardec traz, e ele vai mostrando como que Kardec vai mudando, vai trazendo assim, a fala dele vai mudando também um pouco, quando ele faz uma comparação do pensamento com o telégrafo. Então ele fala assim, ó, o pensamento seria uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam a um mundo, de um mundo a outro. Achei muito interessante que ele fala essa questão aqui, né, do telefone. Isso é só para a gente perceber como que a linguagem, né, que está nos livros, ela também vai passando pelo que está sendo produzido e acontecendo na época, né? E aí, como é essa questão aqui do telégrafo aqui, né? Aí ele fala que dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra, essa é a explicação que está lá. Até então, eu achava muito interessante mesmo, né? Ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica, olha que interessante, se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, seria isso mesmo, né? Uma corrente fluídica? Então, assim, será que essa forma de explicar, não é, essa palavra aí, corrente fluídica, não está tentando materializar como que acontece, uma coisa que a gente não sabe como que é, né? Como que esse pensamento é transmitido? Como que, né, que chega a um outro ser? O que faz isso, né? Então, olha aí, quanta coisa. Se a pessoa está encarnada, tem esses microtubos aí enquanto está desencarnado, o que faz essa conexão? Não é interessante? Que pode estabelecer essa conexão, não é? Então, olha que interessante isso aqui. Vamos lá. Vamos, Arlene, lê para nós aqui, a partir de depois que passa esse. Eu só vou falar rapidinho. Você está Pode falando de falar. desencarnado, eu vou falar muito rápido. Aconteceu um evento comigo o ano passado, acho que foi ano passado, vou falar rápido, tá? Porque a gente tem muita coisa para falar. Eu estava aqui no sofá, no meu apartamento, o meu irmão desencarnou é, em 2018, não, 2017. Ele deixou dois filhos e tal, né? Ele desencarnou com 61 anos. E eu nunca tive, apesar de ter desdobramentos, às vezes, ter consciência e tudo, eu nunca tive contato com ele consciente. Eu não sei se eu tive ou não. Daí, nesse dia, tá, eu sentei no sofá, quase de noitezinha, eu sentei no sofá, não sei o que eu estava pensando, não sei o que que era. Eu sentei no sofá e, de repente, a gente não sabe, por isso a subjetividade é tanta que eu não sei se eu fechei os olhos, eu não sei se meus olhos estavam abertos, eu só sei que eu levei um muito susto, porque eu olhei para o lado, acho que eu vi, agora eu não sei se eu vi e eu estava em estado alterado de consciência, ou se eu vi. Eu acho que eu não vi com os meus olhos, tá? Mas o que que aconteceu? Ele falou, assim, eu também não vi ele falando, mas eu ouvindo, ele rindo, assim, sorrindo, e ele falando, né, para eu, que ele queria mandar um recado para o filho dele, tal, parará, parará, vou encurtar, e se eu poderia escrever. Daí eu falei, daí eu não sei também se eu falei ou se eu só pensei, eu falei, mas eu não psicografo, eu não sei fazer isso. Ele falou assim, vai lá pro quarto, tenta.
porque eu queria falar com o meu filho. Daí eu peguei, vim aqui para onde eu estou agora, peguei um papel e fiquei, né? Nada, não saiu nada. Daí, enfim, no meio disso tudo, ele falou que queria mandar um recado para o filho, para a filha, parará, parará, tá? E eu não consegui nada, eu fiquei muito triste que eu não consegui. Mas assim, eu vi, né? Eu acho que não com esses olhos, mas eu vi o rosto dele, eu ouvi a fala dele, a voz dele, né? Eu ouvi, mas eu não vi. E eu estava aqui acordada e tal, desperta. Depois, assim, estou falando o seguinte: isso, né? Isso é você, por telepatia, ouvir o que o outro está falando, porque eu estava acordada. Eu estava normal. Eu ouvi, né? E eu fiquei conversando com ele e vim para cá. Isso nunca mais aconteceu. Daí eu peguei e falei assim: será que ele quer mandar um recado para o filho? Eu peguei e contei para o filho dele, toda cheia de dedos, né? Porque o filho dele não é espírita e nem a mãe é super católica. Daí eu peguei, e fiquei toda cheia de dedos e ele falou assim: tia. Você, eu falei assim, ele falou assim, tia, não fica sem graça, não. Meu pai está sempre aqui, eu estou sempre com ele, a gente está sempre conversando. Uai, O meu. Eu fiquei até sem graça, né? Ele falou assim: fica não, tia, isso é normal, eu tô sempre com meu pai. olha que E interessante, né? ele é um adulto, tá? E ele não é espírita. Interessante. Vamos lá, né? Tô Pode ler falando porque, aí. assim, isso dele, eu acho que é tipo uma telepatia, alguma coisa, uma percepção, né? Vamos lá. Qual que é agora? Apenas. A O- Nadir, você quer falar antes dela ler? Eu não sei se esse caso, eu tenho dúvida se é telepatia ou não é. Quando, no dia que meu irmão foi assassinado na escola, acho que eu já contei essa história, né? Eu procurei espiritismo por causa desse meu irmão que eu adorava. E a gente tinha uma afinidade muito grande, né? Para mim, eu tenho vários irmãos, mas as ideias batiam com a minha, então a gente tinha mais afinidade. E aí, quando ele casou com 18 anos, foi morar no interior aqui, município de São Paulo, e lá ele trabalhando, ele foi assassinado, né, por traficante na escola. E aí, ele está lá no interior, e nesse dia que ele iria ser assassinado, eu estava de folga do trabalho e passei o dia inteiro ouvindo música. Na hora exatamente que ele estava sendo morto, eu estava ouvindo música, e comecei a chorar, mas chorar muito, aquela tristeza, aquela coisa, aquela angústia, quando foi, e gravando, né, gravando meus discos para fita cassete, ainda era fita cassete ainda, e aí ouvindo e gravando, né, as músicas que ele gostava das minhas músicas para ele. E aí, nesse dia, eu chorava, mas chorava muito, assim, parecia uma coisa. As músicas eram tristes, né? E eu estava chorando, chorando, mas eu estava acostumada a ouvir. De madrugada, eu recebo a notícia que ele tinha sido baleado na escola. E não sei se isso é telepatia ou eu senti o que estava acontecendo, eu não sei. Hum, Não sei se pode se dizer que é telepatia. Apesar de que quando eu fiz desenvolvimento mediúnico, deu que eu tinha, era telepata também, né? Mas isso há muito tempo. Eu Mas eu entendo sou. que a telepatia é comunicação entre encarnados, tá? Quando é do desencarnado para o Ué, encarnado, é só Foi, entre seria, encarnados? quando é do desencarnado para o encarnado, seria mediunidade. Eu entendo assim, tá? Eu acho que Agora, é por isso que a gente não sabe direito o que é de é, fato, né, gente? isso. Agora, o Camille Flammarion, ele tem dois livros que ele comenta muito dessa comunicação perto da morte. Ele cita vários casos que ele coletou por correspondência, por coisas, ele cita vários casos de pessoas que relatavam que tinham recebido um contato, uma comunicação, um sentimento, né, um frisson, na hora da morte de um ente querido.
Então, isso ele Pode ser, pode relata um ser. punhado de casos nesse sentido. Tem um livro do Camille Flammarion que é muito interessante, que ele Eu faz acho esses que relatos. eu acho que a gente sempre vai sentir, né? Quando tá para acontecer alguma coisa. Isso, principalmente quando você tem uma ligação muito forte, como você contou aí, né? Você tinha uma ligação forte com ele, então Né? esse tipo de sentimento acaba se passando. Agora, no caso da Arlene, eu entendo isso aí como uma mediunidade, tanto da Arlene quanto do filho do irmão dela, né? Do sobrinho. Isso é uma situação de mediunidade. Ele tem um canal, só que não está desenvolvido, não está educado, mas com o pai ele consegue fazer uma comunicação muito forte por conta da ligação sentimental que os dois tinham, né? A Sim, sim, eu era memória, muito apegada. a memória depende muito da emoção, do sentimento. É isso que eu A estava memória, questionando naquela hora, né? Será que precisa do sentimento estar envolvido para que a gente tenha essa correspondência aí? eu acho que o Eu acho que sentimento sim. envolvido facilita, Facilita, né? mas não, eu acredito que tenha pessoas que consigam isso, independente do sentimento. Posso ler agora? Pode, por favor. Apenas para evitar equívocos desnecessários, cabe destacar aqui que o termo corrente fluídica, embora fizesse parte dos conceitos utilizados pelos estudiosos da época, não faz mais sentido atualmente. Até a metade do século XIX, a eletricidade e o magnetismo ainda eram cercados de mistério. Imaginava-se que existia um fluido que se movia em uma ou outra direção. Daí o uso das expressões como fluido elétrico ou fluido magnético. Com o desenvolvimento dos estudos na área da física, a ideia de corrente foi substituída pela de propagação de onda, de onde André Luiz cunhou o termo onda mental. Das mudanças tecnológicas, obteve-se o termo sintonia, por analogia com o rádio e depois com a TV. Do mesmo modo, começa a entrar em uso, atualmente, o termo conexão, em referência aos novos dispositivos da era digital que se conectam uns aos outros. Eu vou mais? A distância. Eu achei interessante isso aqui, né? Porque faz algum sentido, né? Essa mudança no vocabulário que a gente vai percebendo. Mas vamos para frente agora. No vocabulário e no No entendimento, né? Porque você vê que entendimento. tem uma busca também, você vê que também estão buscando, que não tem nada fechado. E isso é muito Uhum. importante, né? É. Aonde eu vou agora? Aqui? A gente está buscando formas. Eu quero que você leia aqui, porque aqui ele vai falar Oh, uma experiência do Delane, que ele está falando isso aqui, mas não vai dar para a gente ler tudo. Vamos pegar aqui a partir do Ernesto Bozano. tá. Ernesto Bozano, grande divulgador do espiritismo na Itália, se apropria do vocábulo ideoplastia, cuja criação ele atribuiu ao jovem filósofo espiritualista Duran de não sei o quê, que teria cunhado esse termo ainda no tempo de Kardec. Ideoplastia, cunhado no tempo de Kardec, em 1860. Por ideoplastia, Bozano quer referir-se à capacidade que a mente possui de atuar sobre a matéria, atribuindo-lhe forma, plastos, mediante o simples ato de pensar, do grego ideu. Ele usa esse conceito para explicar os fenômenos de materialização, cujo estudo estava muito em voga naquela época. Conforme ele entende, a matéria fluídica exteriorizada pode modelar-se sob a influência de uma vontade assaz poderosa, tal como a argila nas mãos do escultor. De seus estudos, ele conclui que a ideia diretriz, nascida na subconsciência do médium ou na vontade de uma entidade desencarnada, exterioriza-se numa forma fluídica correspondente que atrai a si as moléculas do ectoplasma, do que ele conclui que a substância viva exteriorizada obedece à vontade do subconsciente do médium. Arlene, pai, agora vamos conversar um pouco sobre isso aqui, gente. Isso aqui ele traz esse conceito de ideoplastia.
todo mundo já tinha ouvido essa palavra, ideoplastia? E em que nós podemos pensar essa questão da ideoplastia? Eu acho esse Porque termo melhor do que forma pensamento, mas aí é opinião própria minha. eu também gosto mais, sabe? Porque É, quando o André Luiz traz a formas de pensamento, né? Eu ficava sempre pensando aquilo nos livros dele, gente, isso é muito sério, né? Eu imaginava isso é muito sério, porque a gente vai imantando, né, em torno de nós essas ideias, esses pensamentos, e a gente vai, de certa forma, criando uma atmosfera. Eu imaginava assim, uma atmosfera, né? E eu ficava pensando, como é que será que é isso, esse negócio de forma de pensamento e tal? Porque tem uma descrição dele que é assim, cria da vida mesmo, né? Então, assim, agora, aí vem essa questão da ideoplastia, e eu achei muito interessante, olha, em 1860, né? Já eu achei um termo, assim, muito interessante para a época, né? E aí eu queria perguntar, essa questão da ideoplastia, será que a gente pode entender também o que acontece nas reuniões mediúnicas quando a gente proporciona alguns tipos de atendimento aos espíritos que estão precisando de algum socorro? A gente cria, por exemplo, um medicamento ou um, um acolhimento, ou um leito, será que isso também faz parte? O que vocês acham? Eu fiquei com é, essa questão. muitos centros espíritas dizem que eles conseguem criar uma tela, né, ou um espelho onde o próprio espírito se vê. E aí ele começa a se reconhecer e perceber que ele não precisa atuar na obsessão que ele está atuando. São conceitos, eu considero especulativos, mas não digo que não possa ocorrer, né? São maneiras que encaram a questão de dizer que existe uma tela mental que pode ser aberta para que você veja seu passado, suas outras vidas. São coisas que o Chico, o André Luiz, traz em alguns livros dele, né? Comenta coisas semelhantes, mas ainda não temos isso como um fato que realmente possa ser manuseado por, por nós encarnados. Agora, que o pensamento consegue manusear a energia, manusear matéria, consegue. Ele não é matéria, ele não é energia, mas ele manuseia. Pelo pensamento, nós conseguimos fazer um reiki, fazer uma massagem, uma imposição de mãos que provoca um bem-estar. Então, são transmissões de energia que iniciam pela vontade, iniciam pelo pensamento. Agora, depende também do corpo todo do médio ali em concentrar e acumular essa energia para poder ser transmitida. Uhum. Agora, Tá bom. o controle disso para como diz, para outra dimensão, que eu acho que aí é especulação. Uhum. Ô, gente, eu estou confusa, mas tudo bem. Uma hora eu converso sobre isso. Eu estou confusa sobre o que seja isso. Isso Ideoplastia. que Mas diga, Eu fala aí. lembro, dentro do que vocês falaram, não é porque falta tanto, eu lembro que dentro do que vocês falaram, Preocupa não, Armin. o André Luiz, eu li vários livros do André Luiz e ele trabalha com essa questão de forma pen- pensamento, ou seja, tudo que eu vejam se é isso, tudo que eu penso se é como se materializasse em torno de mim alguma coisa assim. Seria isso? Forma pensamento? sim, que André Luiz descreve, né? Pelo menos É, eu André Que Luiz ele, fala disse. não, assim. que ele descreve. É. A Agora, ideoplastia não é isso. A não, ideoplastia é a capacidade que nós temos de materializar algo para é que o, outra pessoa veja, é encarnado ou o, desencarnado. Como é que é? Eu não entendi. isso. O que o Bozano coloca, porque ele estava trabalhando com efeitos físicos. Então, ele chamava de hidroplastia quando um médium fornecia o seu plasma, né, o seu matéria fluídica,
para materializar alguma coisa. E tem um museu na França que tem mãos que foram cunhadas no gesso, Ah, sim, punhado sim. de coisa, né? Lembrei, sim, é isso. Então, essa materialização que o Bozano falava. Mas eu entendo que esse termo pode ser utilizado para descrever o que o André Luiz coloca, de uma maneira melhor. Por quê? Porque não necessariamente é uma forma permanente. Pode ser uma forma que acontece na hora do pensar, mas que desaparece na sequência. Né? Não, não quer dizer que aquilo que você pensou vai sempre estar te rodeando. Ela acontece, pode ser até levado para outra pessoa, mas ele pode desaparecer simplesmente por você deixar de pensar. Uma das maneiras é você orar, colocar seu pensamento em alguma coisa positiva e esquecer aquele fato. Isso faz o fato desaparecer. Então, o termo ideoplastia, para mim, ele explica melhor do que o forma-pensamento. A ideia do forma-pensamento é o que você acabou de colocar, como se fosse um negócio que formasse e ficasse ali te rodeando o tempo todo. Sim, Eu não entendo que isso aí seja ocorra dessa maneira. Vai ocorrer aquela forma vai ficar ao seu redor se você cristalizar aquilo, se você ficar com o pensamento muito forte em cima daquilo. É o que se coloca nas várias tratamentos espiritualistas, né? Tem muitos tratamentos espiritualistas que falam justamente você dissipar essas formas que você está carregando contigo sem precisar. E essa sim, porque você cristalizou aquilo virou um hábito para você ter aquilo no seu contato. Agora, se é uma coisa que você pensa e depois dissipa, ela vai embora e não vai permanecer a forma existente. Por isso que eu acho que o termo forma-pensamento ele dá essa ideia de que aquilo é permanente, e que eu acredito que não seja. obrigada, No geral, não Afonso. seja, né? A questão é complexa mesmo, né? Ah, Mas assim, sim. sim, mas É, obrigada, uma, entendi. é uma questão que ainda está muito na teoria, né? Muito nos contos dos livros psicografados. Né? A gente não tem. Teve uma época, até mais ou menos 1960, 70, que a gente encontrava vários centros espíritas que praticavam materializações. Hoje não tem. Hoje é uma coisa mais difícil você encontrar algum lugar que tenha materialização. E os próprios espíritos dizem, não precisa mais. Hoje o espírita já entendeu que é necessário estudar o espiritismo e não ver o espiritismo, não presenciar. Basta saber que existe e a partir daí estude. Então, o próprios espíritos colocam isso, que não há necessidade mais da demonstração prática, da demonstração de visualização para que se acredite. Tem um livro que fala da vida de Chico, que Chico chegou a praticar, né, materialização fluídica. Chegou uma hora que o Emmanuel falou: ó, essa foi a última vez. Isso não faz mais, você não vai mais participar disso, porque existe uma perda de energia muito forte, perda de matéria, inclusive, do médium que pratica isso. Então, se ele não tiver amparado e tiver um cuidado muito grande com o próprio físico, a chance dele se desgastar materialmente é muito, muito grande. Quanta coisa, né, que a gente precisa de pensar. Nossa, cada vez que a gente vai falando uma coisa, vai surgindo outras questões. E aí eu estava aqui, né, pensando, meu Deus, é muita coisa que talvez não dê para a gente ver tudo. Mas passando rapidamente aqui, o Elias vai trazer a questão aqui de um dos estudos da teosofia, que ele vai falar um pouco sobre isso aqui. E é isso, ele fala aqui que é um movimento mais místico e filosófico. Também tentou entender essa questão do pensamento
pela Annie Besant, né, que ele está especificamente nela, do livro, inclusive, um livro que eu até tenho para baixar na internet o livrinho dela, que eu baixei o livro dela, que é esse livro dela, do pensamento aqui, que ele cita aqui. E aí eu vou pegar o texto que está lá nesse livrinho que o Elias tirou, que a Annie Besant está falando como que ela vê e entende por que esse estudo dela aparece quando você vai entender sobre o pensamento, é porque ela imaginou-se, ela criou toda com algumas experiências que foram feitas, claro que nada assim comprovado, tá, gente? É algo que foi, né? Pessoas iam falando, ela ia falando sobre sentimentos e as pessoas iam expressando o que elas percebiam de cores, né? Relacionados àquelas sensações, àqueles sentimentos. E ela foi trabalhando isso nessa questão do pensamento. E aí ele trouxe para nós um pedacinho aqui, Arlene, você pode ler a partir daqui, só para a gente ver um pouco como que ela pensava essa questão? Como que pronuncia? Anne Ah, Besant Nibezan. Uhum. explica assim o fenômeno. Todo pensamento dá origem a uma série de vibrações que, no mesmo momento, atuam na matéria do corpo mental. Uma esplêndida gama de cores o acompanha, comparável às reverberações do sol nas borbulhas formadas por uma queda de água, porém com uma intensidade 1000 vezes maior. Sob este impulso, o corpo mental projeta para o exterior uma porção vibrante de si mesmo, que toma uma forma determinada pela própria natureza destas vibrações. Do mesmo modo, num disco coberto de areia se formam certas figuras sob a influência de uma nota de determinada música. Nessa operação mental se produz uma espécie de atração da matéria elemental do mundo mental, cuja natureza é particularmente sutil. Eu achei Corroborando. interessante. Só, Ah, só, tá. só um pouquinho aí, por favor, Arlene, só para a gente ver aqui o que ela traz isso aqui. Isso aqui é interessante, não parece um pouco essa explicação, porque aqui ele está falando da ideoplastia, né, que nós vimos aqui, né? E aí ela está falando aqui também desse outro fenômeno, que todo pensamento dá origem a uma série de vibrações que no mesmo momento atuam na matéria do corpo mental. Eu achei interessante isso aqui, porque a Annie Besant, ela do início, do final do século XIX, ela desencarna com 86 anos. Ela desencarna no início do século XX, né? Então, eu achei interessante que, de certa forma, antes que André Luiz escrevesse, né, os livros, já havia sobre esse assunto pessoas que já estavam tentando fazer essa explicação. E é isso aqui, né, que ela está trazendo para nós. Olha, não parece Ela, um ela, pouco? ela desencarna quando? Ela desencarna em 1933. Então, é o momento anterior à publicação das obras dele. Isso, é Ele pode ter anterior. pego as ideias também, né? Não é interessante? As Como, ideias já como, como eles estavam aí, pegam de né? vários, eles estão construindo também, né? Eles estão buscando também. E aí é interessante porque aí ela vai falar, uma esplêndida gama de cores o acompanha, que ela está falando dessas vibrações, dessas, dessas vibrações que o pensamento dá origem. O pensamento bom dá origem, né, segundo ela, a uma gama de cores, geralmente mais claras, azuis e tal, né? Vocês lembram desse negócio de associar, por exemplo, esperança ao verde, Sim. paz ao azul, né? Talvez venha daí essas coisas, né? Paz ao branco, branco é paz, né? E aí vai, por aí vai. Então, assim, é algo um pouco nesse sentido aqui, né? A questão desses impulsos mentais que ela falava, quando você direcionava para uma coisa boa, a pessoa tinha uma imagem, uma visualização de cores claras e tal.
Aí eu pergunto, quando a gente, uma pessoa que tem mediunidade, de vez em quando vai descrever uma cena que ela está percebendo mentalmente, né? E aí ele fala, eu estou vendo um espírito muito escuro, estou vendo uma coisa muito escura, muito tal, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando nisso, né? O que que é isso, né? Então, será que faz parte disso? Ah, estou vendo um espírito muito iluminado, né? Uma luz muito clara e tal, né? Então, assim, como será que realmente é isso, né? A gente não entende, né? Mas a gente sempre está ouvindo essas descrições aí. Essas Bom, associações, eu acho que são culturais, não são, não? Eu acho que, eu estou falando assim de luz e de uhum, escuro, né? Essa coisa assim, né? A gente eu fico muito em dúvida em relação a isso, sobre a essas construções que nós fizemos, né? Que nós fazemos, né? pode ser. Né? Estou falando o seguinte, eu não sei, não tenho leitura sobre isso, mas assim, isso me chama muito a atenção. Uhum, E uma coisa que eu fico pensando também dessas questões aqui que o Elias que ele trouxe para a gente é que, para mim, um dos grandes problemas de obras que se propõem também religiosas é que elas usam, elas fazem uso para construir uma argumentação, elas fazem uso de vários autores, de várias ideias que já existem, mas eles não colocam, eles não citam, porque tem um cunho religioso, um cunho transcendental. Então, eles não podem colocar, né? Então, assim, sempre a gente lê o André Luiz, estou falando por mim. Quando eu li lá atrás, eu identificava algumas coisas, mas parecia que ele era autor de todas as ideias. Então, assim, estou falando dele, mas pode ser de qualquer um, né? uhum. Para nós é muito importante ver essa questão de onde elas estão vindo, E porque é tão interessante, já elas já existiram, né? existiam, né? E olha que interessante aqui, ó, que o Elias está trazendo exatamente isso aqui nesse próximo item aqui, quando ele está falando, corroborando com os estudos de Kardec, lá no Livro dos Médios, tem um capítulo que ele chama Laboratório do Mundo Invisível, né? Que ele vai falar justamente desse laboratório, dessa forma como ele percebia, né? O mundo espiritual sendo usado pelos espíritos para que fosse providência, fosse manipuladas essas energias, né? No sentido de uma materialização, no sentido de um atendimento e tal, né? E aí, olha o que que ela fala. Isso aqui é a palavra dela. Olha como ela fala. Quando a energia do homem é dirigida para o exterior, para os objetos desejados por ele, ou é empregada em atos de emoção ou paixão, esta energia tem, então, por campo de ação, uma espécie de matéria muito menos sutil que a do plano mental, a matéria do mundo astral. Porque Kardec fala isso. Que esses elementos que vêm, né, se tornam visíveis, perceptíveis pelos médios, é uma manipulação justamente que ele fala do fluido cósmico universal, né? Dessa, dessa matéria que não é, que ele fala aqui, que é algo além, né? E ele fala isso lá. E ela, depois, ela está trazendo algo que vai na direção daquilo que Kardec também já trouxe, né? Que é bem o que você está falando aí, ó, uma coisa, tá como se tivesse mais ou menos tudo aqui ligado, né? E aí, vamos passar aqui agora, aí o, ela vai falar um negócio de física aqui, mas eu não sei se o Alfonso leu isso aqui, você vai querer explicar isso aqui, eu não vou nem pensar nisso aqui. E aí, ele continua falando da Anibesan aqui, mas aí vamos passar aqui, né? O que que aconteceu quando o Ernesto Bozano e o Charles Richer trocaram correspondência, falando aqui de um outro termo que também é interessante. Que aí a gente vai chegar na parapsicologia. Ao mesmo tempo, na França, inclusive trocando correspondência com Bosano, Charles Richer criava os termos metapsíquica e ectoplasmia, procurando consolidar o caráter científico desse conjunto de estudos e experiências. Richer não era espírita. Seu interesse era voltado para o estudo e a experimentação dos fenômenos de ordem psíquica,
o que representou uma grande contribuição no sentido de constituir oficialmente o campo de estudos que Joseph denominaria, nos anos 1930, de parapsicologia. Eu continuo? Não, peraí, vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Fala para nós, Alfonso, você que é o cara que entende um pouquinho dessa questão aqui. Não, aí não tem muito que. O, a parapsicologia, né, ela começou nos anos 30 e até hoje, né, mas principalmente no final do século XX, ela tomou o estudo que no século XIX, começo do século XX, eram tratados pelos espíritas. Então, continuou o trabalho na, par, na parapsicologia, tentando ter sempre a mente que eram efeitos do cérebro humano, ou da mente humana, e não de espíritas, não de outro, não era contato com o mundo espiritual, e sim capacidade do próprio ser humano de fazer várias coisas. E tem vários experimentos nesse sentido, mas sempre com essa ideia de que o Deus e o Espírito não fazem parte das hipóteses da ciência. E isso até hoje vale, né? Final do século passado que começaram alguns cientistas, alguns físicos pensar na, na análise espiritual do pensamento científico. Então, mas nesse século XX praticamente todo, a ideia é essa, que a ciência não trata, não descrede Deus, mas não coloca Deus como hipótese do tratamento científico. E não coloca os espíritos também como hipótese do tratamento científico. Por isso surgiu a parapsicologia, que também é considerada uma pseudociência. Ela não é totalmente ciência, o que não permite a reprodução dos seus experimentos como as ciências físicas e materiais permitem. Aí, agora vamos entrar numa questão meio polêmica aqui. Quando o Elias vai trazer a questão do nosso lar. Por que que eu estou falando polêmico? Porque olha que interessante aqui. A descrição até, inclusive, do André Luiz mesmo, como que, né, nosso lar foi estruturado, uma construção espiritual, num trabalho mental de ideoplastia, por um grupo de espíritos portugueses. Lembram disso? E aí é interessante, porque lá ele fala assim, essa manipulação, né, dessa energia aí, que a gente não sabe o que é, tanto pode ser pelos espíritos superiores, como também há vários ataques, inclusive, de espíritos em estado de sofrimento e tal, e que a cidade tem que ser vigiada. Então, assim, tem toda aquela história que nós vimos ali, né? E aí eu fico pensando, e aí ele termina falando assim, essa explicação que ele apresenta para a figura do umbral, uma espécie de região espiritual sombria que circunda a Terra, semelhante ao inferno da teologia católica. Essa é a explicação que André Luiz dá, porque ali é os, né? Eu quero ouvir de vocês, como vocês pensam essa questão? Eu imagino o purgatório da teologia, do catolicismo, ou das religiões da Terra. Eu imagino que seja um inferno, mas com um pouco melhorzinho, né? Porque ele tem ainda a possibilidade de não ficar lá queimando para sempre, né? Tem a possibilidade de uma nova oportunidade, né? Não é um céu que nós vamos queimar lá para sempre, né? Vamos ter oportunidade segundo André Luiz, né? A visão do umbral. Mas é um inferno melhorzinho, Mas o que né? que é isso? Assim, existe? É algum lugar? É uma região? É mental? É o que é isso? É da própria Talvez, pessoa? Como que vocês explicam para vocês isso?
Para mim, para mim é um estado de consciência, né? Inferno e céu é estado de consciência, não tem lugar nenhum. Mas o próprio Espiritismo explica isso, né? Que é um estado de consciência. O céu e o inferno. Aliás, André Luiz também fala que o inferno é a vida que não deu certo, né? Mas para mim, o céu e o inferno é estado de consciência. Nem existe céu, nem existe inferno. O umbral que ele construiu aí é totalmente teológico, é católico. Eu acho que é o que ele conhecia, né? Ó, a Sueli quer falar. Pai, vamos lá, Sueli. Tudo é a mente. Então, que nem você falou, estado de consciência, né? A nossa consciência, quando nós não estamos no plano físico, né? É como diz o nome, é consciência. Nós estamos ali vivenciando tudo aquilo que nós temos na consciência. E se a consciência tem essa, sente isso, né? De que, que ela está sofrendo. Ela está sofrendo. Então, eu acho que ela vai plasmando isso, e aí uma consciência se une a outra consciência, a todos que estão sofrendo. Nós nos atraímos pela afinidade, né? Nos ligamos pela afinidade. Então, talvez, penso eu que todos esses pensamentos que são afins, eles se unam e formam, ficam num lugar. Que a gente vai estar ali, né, nessa união, devido a essa afinidade de pensamento. À medida que nós mudarmos o pensamento, nós já vamos nos unir a outro grupo de pensamento. Não sei, é uma ideia que Então, você eu está estou. falando de grupo de pensamento, não de uma região específica. Então, não sei, eu acho que. Gostei Eu acho. dessa explicação sua. Não, porque assim, a gente sabe que existe, assim, um agrupamento. Onde fica, como que é no espaço. Mas existe um agrupamento, uma reunião de espíritos pelo pensamento. E aí forma-se uma região, penso eu, uma região onde eles estão juntos. E que você vai ficar ali, vai estar, aquele espírito está ali enquanto ele estiver afim, né, ligado por essa afinidade, mas tão logo ele mude o pensamento, ele já vai para outro, se reunir a outro tipo de pensamento. Eu não sei, penso que seja assim. Então, esse inferno, talvez a André Luiz tenha sido o conhecimento que ele tinha, igual ela falou, tá certo, pode ser isso mesmo, né? Então, ele trouxe para a gente aquilo que ele tinha, né, aquela crença. Mas o inferno, esse estado de consciência, causa para a gente como se fosse um inferno. Porque é um sofrimento, né? Sofrimento muito grande, porque eu acho que nada nos traz mais sofrimento do que a consciência. Mais alguém quer falar sobre isso? Por que que eu estou perguntando isso? Porque ele falou assim, ó, é uma figura, né, entre aspas, de umbral, uma espécie de região espiritual sombria, né? É uma região mesmo? Por isso que eu questionei, né? Como é que vocês imaginam? É uma criação mental desses, né, como disse a Sueli, desse tanto, às vezes, vários espíritos que estão mais ou menos naquela sintonia, ou como é que é isso, né, gente? Porque muitos questionamentos. Parece que a coisa não é Muito. bem fechada, Eu, né? eu gosto da explicação que a Sueli trouxe, que é uma reunião por afinidade de pessoas que estão cristalizadas no pensamento. E porque o indivíduo, a personalidade continua após a morte. Então, aquilo que o indivíduo pensava antes da passagem, ele continua pensando depois da passagem. E se ele tinha um pensamento pesado, ele vai trazer para perto dele pessoas que têm um pensamento de mesma sintonia. Então, eu acredito que é bem por aí, e é o que os espíritos têm trazido para a gente ultimamente, né? Nas últimas psicografias que a gente tem visto, é justamente essa ideia que eles trazem. Mas então, Afonso, eu também penso mais ou menos por aí também, que que o inferno não existe, não existe, e não existe o céu. Eu penso que nós nos unimos também por afinidade, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o André Luiz, ele traz
é o que a Aracilda falou, ele traz em todos os livros dele, ele materializa esses lugares. Ele materializa o que nós estamos falando é uma outra coisa, né? Mas será que São não é uma espíritos maneira, uma figura afins. de São linguagem espíritos. que ele usa, justamente para poder mostrar que existe uma Então situação desse tipo? não existiria. Então eles estão aqui nos comunicando conosco só em dimensões distintas. Por isso que nós, o tempo todo, nós nos comunicamos, como é que fala? Nós somos influenciados e influenciamos, porque nós estamos com eles o tempo todo. Eu Isso, gosto eu mais desse acredito que são ali. dimensões distintas mesmo, mas diga lá, Sueli. Não, continua você, depois eu falo. Não, é Não, isso. eu só tô É. com dúvida, tá? Eu nem tô Então, achando. o que eu Eu acho nem que é cheguei isso. a achar. São dimensões distintas. E quanto mais inferior nós somos, nós temos um perispírito mais pesado, mais denso. E então somos atraídos pela gravidade da Terra. Então ficam mais próximo à Terra aqueles espíritos que são mais densos, que são atraídos por a gravidade terrestre. Com o, diz, a evolução, que a pessoa passa a ter um perispírito mais tênue, ele tem capacidade de se afastar dessa proximidade da Terra. Mas isso vai a cada evolução. Diga lá, Sueli, vê se eu não falei besteira. Não, imagina que isso. Você tem um conhecimento nosso também. Não, são suposições, né, Arlene? Mas isso que você Não, mas falou, eu também concordo, assim, nós mais ou menos. Nós estamos, sim, sempre unidos. O plano físico com o espiritual, com o mental, com o espiritual astral. Nós estamos sempre. Por isso nós influenciamos e somos influenciados. E nos Sim. ligamos, como um imã mesmo. Pensamos, ligou. E, então, essa questão do umbral, do sofrimento, veja, o espírito sofre muito naquele momento. Se ele está com sentimento de culpa, se ele está com raiva, se ele está com ódio, tudo isso é sofrimento, né? É como então esse sofrimento ele materializa-se ali e se une aos outros e acredito que ele vai se unir a outro que está com a mesma padrão vibratório, é isso. Essa reunião é por afinidade. Ele produz Sim, paisagem física, ele produz casa, ele sim. produz, nós produzimos Forma casas, de tudo, hospitais, né? é isso que eu estou falando. Ou seja, Forma de nós temos uma vida social em todos os lugares. Mas assim, eu sim. confesso que eu não tenho ideia de como, né, essas coisas acontecem. Mas assim, a coisa é confusa. E você, Iracilda, fala aí pra gente o que que você pensa? Não, eu estou cheia de dúvida como vocês, mas é porque eu fico muito preocupada, porque assim, a gente vê muitas pessoas falando isso, né? Ah, porque vai para o umbral, você vai para o umbral, eu não quero ir para o umbral. Mas a gente tem que entender que é bem isso que a Sueli falou, que são estados de consciência. Como é que nós estamos em relação à Assim, nossa consciência, né? É a nossa consciência, não é um lugar. Não é um É, lugar eu acho que você vai, não, meu filho. É você mesmo, é você com você. Você não tem jeito eu de acho, fugir. sim. eu acho que assim, inclusive o filme Nosso Lar, na minha opinião, ele foi um pouco, vamos dizer, exagerado, Fantasioso, né? fantasioso. Ele acho que, sei lá, não sei. E aí as pessoas criaram até medo, né? Então esse negócio de umbral, vou para umbral, isso não existe assim. Eu acho que a gente passar isso para Eu também não frente, acredito nisso, não. passar isso para frente é muito ruim, eu acho. Sabe? A gente não acredita, né? Assim, o que é o umbral? O umbral é esse sofrimento que o espírito vai ter, uns mais, outros menos, tudo vai depender de como ele vai estar. A hora que ele passar para o plano astral, ele vai vivenciar essa experiência, mas não sei, acho que esse negócio de umbral a gente precisava até mistificar isso, sabe? Isso, é nesse Mas sabe uma sentido, bem coisa? nesse sentido, viu? Gente, só para terminar, eu quero Não, falar. Alguém quer falar alguma coisa? Só para não. terminar, para a gente fechar aqui, então, o nosso estudo, que o nosso tempo já está encerrando, o Elias vai trazer depois
As experiências que foram feitas, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, quando, na época da Guerra Fria, foram feitas experiências colocando pessoas em pontos distantes para ver se era possível, através da telepatia, e era telepatia mesmo, né? A transmissão do pensamento de uma pessoa para outra, que fosse possível usar isso aí até para fins militares, Estados Unidos e União Soviética. Só que uma coisa interessante foi que eles fizeram uma experiência em determinado momento, no livro Experiências Além da Cortina de Ferro, né, que ele traz aqui, né, esse livro é um livrinho assim até fininho, o Elias tem ele aqui. E é muito interessante, lá nesse livro eles fazem, explicando que as experiências foram feitas isolando em salas, colocando em salas totalmente isoladas com um material que não permitisse nenhuma onda eletromagnética, que eu estou falando agora, passasse, né? Porque até então pensava-se que o pensamento era uma onda eletromagnética. Inclusive, André Luiz e Emmanuel vai trazer essa comparação aí, né? Emmanuel, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, naquele texto de introdução lá, é muito interessante, mas ele faz essa correlação. E nessas experiências que foram realizadas de telepatia, verificou-se que quando você colocava as pessoas em salas totalmente isoladas, que não permitia que ondas eletromagnéticas passassem, mesmo assim era possível haver a transmissão de pensamento. Palavras eram ditas, pensadas por um, e para ver o quanto o outro iria conseguir captar aquela palavra, aquelas palavras, né? Então, mesmo com todo esse isolamento, percebeu-se que era possível, sim, fazer uma transmissão de pensamento, tá? Então, aí, o que que isso prova para nós? O que que isso traz de novidade, segundo o que o Elias está falando aqui, né? O fato dessa comunicação à distância verificar-se, mesmo estando ambos os sensitivos em câmaras blindadas, descarta a possibilidade de que essa possível energia mental ou esse imaginado campo bioenergético tenha algo a ver com ondas eletromagnéticas, como sugere André Luiz. Ondas eletromagnéticas não atravessam esse tipo de barreira. É mais provável que essa expressão tenha sido utilizada apenas com a intenção de estabelecer uma analogia, na falta de uma linguagem mais adequada, mas sem nenhuma associação direta. Estaríamos diante de um outro tipo de energia, o Elias aí, né? Agora. Aqui nos levará um dia o estudo do pensamento, da mente e da atuação mental à distância? Tornou-se moda tentar explicar essas situações mais complexas usando ideias como entrelaçamento e não localidade, originadas da física quântica ou os campos informacionais de Sheldrake, não sei como é que fala, mas fica a dúvida se isso não é substituir algo que não se compreende por algo que se compreende menos ainda, eu adorei isso, sem nenhuma possibilidade até o momento de comprovação. Esse aqui foi o ponto alto. O que temos de concreto pelas experiências de sensitivos e médicos, das mais variadas orientações metodológicas ou das diversas tradições espirituais, é que parece existir, sim, alguma forma de energia mental, até agora não identificada pelos métodos experimentais reconhecidos no meio científico, através da qual ocorre a telepatia, muito bem documentados, mas até agora inacessíveis a alguma forma de experimentação. Na mesma direção, os inúmeros relatos sugerem também a existência de algum tipo de fluido de outra natureza que não a material, que tem sido chamada de energia biopsíquica ou ectoplasma. Ou talvez sejam até mesmo dois tipos diferentes de fluidos, que não são constituídos de matéria propriamente dita,
e talvez como uma condensação dessa energia mental, assim como ocorre com a matéria até então conhecida. Nossa mãe. O fato é que há ainda muitas questões sem respostas que permanecem desafiando os pesquisadores da atualidade e do futuro, tanto do lado espiritual, do espiritismo, quanto da ciência. Muito interessante que ele coloca aqui, né? O que temos, como ele desenvolve isso aqui. Mas e é isso, né? É o que vira e mexe o Ofusco gosta de falar para a gente, né? Temos muitas especulações e, na verdade, sabemos muito pouco ainda, né? Muitas especulações, e é assim mesmo o caminho, né? O caminho da produção do conhecimento é isso. O que a gente não pode é aceitar o inaceitável, né? Porque daí vai contra o conhecimento. E Isso aí aí, é que é sério. isso. E aí, se a gente entender que o pensamento é mais do que uma onda eletromagnética, não é uma onda eletromagnética, é algo além disso. É capaz de alcançar um ser, é capaz de fazer uma comunicação, é capaz de passar uma mensagem à distância, mas o que que é isso mesmo, nós não O que sabemos. que- Gente, eu acho que você colocou bem, ainda estamos no comecinho do conhecimento sobre essas questões, né? A minha opinião, é a opinião pessoal minha, o pensamento e a vontade são atributos do espírito. Se são atributos do espírito, não são matéria, Uhum, certo? Porque, exatamente. ou é matéria ou é espírito. Então, se são atributos do espírito, não é matéria. Então, ele tem propriedades que não podem ser medidas pelos sistemas que medem propriedades da matéria. Uhum, Uma das coisas, o pensamento tem uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Já para a luz, para ir da Terra a Júpiter, demora 42 minutos. Se você pensar em Júpiter, você está lá de imediato. Você não precisa dos 42 minutos para poder visualizar Júpiter. Né? A partir do momento que você conheça alguma coisa da superfície de Júpiter, você consegue visualizar Júpiter de imediato. Então, o pensamento ele tem uma velocidade que independe da matéria. Agora, como isso funciona, isso ainda a gente está. E E olha como que assim? nós. E como a ciência não admite como hipótese o espírito, o espiritismo diz que a mente está no espírito, não está no cérebro. E como a ciência não admite o espírito, não parte para essa experiência. Então, primeiro precisa admitir-se que existe um componente espiritual no ser humano e nos outros animais, para daí poder fazer experiência nesse sentido. Por enquanto, Exatamente, a gente não chegou lá. exatamente. Então, gente, eu acho que foi ótimo. Eu acho que a conclusão do Alfonso, então, fechou com chave de ouro o nosso estudo hoje. Gente, ó, fiquem com Tchau, Deus. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Até Boa mais. noite a todos. Boa Muito noite.